A gente saiu de um ticket de R$ 25, por incrível que pareça, que é um ticket muito baixo, para um ticket de 35. Qual o prato diferenciado que só você tem? E se eu pudesse dar uma dica, você precisa ficar atento com as avaliações que os seus clientes te dão. Essa é a ideia de você ter duas marcas, e aí aqui entra o conceito da Dark Kitchen. Quando a gente fala de delivery, uma das maiores críticas é sobre a experiência. Desse trabalho de gestão, o que a gente fez aqui que você pode aplicar e deve aplicar no seu negócio? Fazem 3 meses consecutivos que a gente vem dobrando o faturamento por conta disso. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou levar vocês para conhecer o London, um cliente nosso que tem salão, mas também delivery e Dark Kitchens aqui dentro, para você aprender tudo que a gente está fazendo e que fez essa loja sair de 6 mil de faturamento para quase 20 mil em 3 meses. E a ideia aqui desse vídeo é te mostrar o que eles fazem para você também aplicar na sua loja. Isso servir como um aprendizado, uma dica e até trazer insights. Então, bora pro vídeo? Se você chegou agora no canal, eu sou o Cal, muito prazer, nós somos a Orgânica Delivery e a gente trabalha com restaurantes e deliveries do Brasil inteiro, ajudando eles a venderem mais, seja no iFood ou em qualquer lugar de deliveries que eles atuam. Então, aqui no caso do London, ele é um cliente que está com a gente há 3 meses, ele tem um restaurante presencial, feito ali ó, num fogão a lenha, muito artesanal e a gente vai mostrar para vocês isso no detalhe. Eles também têm um café, mas eles também têm uma Dark Kitchen aqui dentro. Então se você não está habituado com esse conceito, qual que é a ideia? Aqui, o London, ele tem uma loja do iFood chamada London, onde é a mesma experiência aqui do salão, só que eles também têm uma loja no iFood chamada Marmitaria Express. Qual que é a ideia de você ter essa segunda loja, sendo que ela não tem um espaço físico? É você trabalhar públicos diferentes, produtos diferentes e ter um volume muito maior. Então, por exemplo, a London, eles fazem de 200 a 300 pedidos no mês. Então, se você tem só uma loja, esse é o seu volume. Agora, se você tem 2 lojas fazendo esse mesmo volume, você já vai ter o dobro. E você não precisa de mais estrutura e nem muito mais pessoas, porque tudo acontece aqui. Então, esse é o conceito da Dark Kitchen. Você tem uma loja, entre aspas, fantasma, que ela não existe fisicamente, mas ela está dentro de alguma outra. E esse conceito é muito bom para você que quer comprar maior volume do seu fornecedor, ter um poder de barganha, de negociação com ele ainda melhor para você comprar num volume maior e ainda diminuir o preço, e dessa forma você conquista muito mais espaço. Então, bora conhecer? Então, desse trabalho de gestão, o que a gente fez aqui que você pode aplicar e deve aplicar no seu negócio? A primeira coisa é começar com os pilares estruturais do iFood, aqueles mais importantes, que é o básico. O arroz e feijão muito bem feito, mas que muita loja peca por não fazer. Como, por exemplo, estruturar um cardápio que seja condizente com a capacidade da sua cozinha. Aqui vocês veem que o pessoal faz tudo de uma forma muito artesanal, num fogão a lenha, então não é uma produção industrial. Então, se você tem um cardápio muito longo, o que seria um cardápio muito longo? Mais de 10 itens, 10, 15 variações de pratos, é muita coisa. E isso vai dificultar a operação da cozinha, vai dificultar suas compras. Então o nosso primeiro trabalho aqui foi reduzir esse cardápio para ele ficar mais enxuto, de 10 a no máximo 15 itens. E quando eu falo itens, inclui pratos avulsos, inclui combos e sobremesas, para que a cozinha pudesse dar conta e a operação fosse mais rápida. Aqui vocês estão vendo um dia na prática do salão funcionando e os pedidos de delivery também. Então, você estruturar um cardápio pequeno é o primeiro passo para sua operação ser ágil, você ter uma loja mais objetiva. E o segundo passo foi trazer fotos profissionais. Era um lugar que não tinha nada de foto e a gente veio, fez um ensaio fotográfico para padronizar todas essas fotos e gerar desejo. O iFood indica que 70% da decisão de compra do cliente vem da foto. Então, pessoal, o iFood ele é mais visual do que escrito. Então, se você tem uma foto ruim ou você não investe nisso, comece a fazer. Então, organizando a cozinha, o cardápio e padronizando ele, a gente vem para um dos pilares mais importantes, que é colocar a loja nas campanhas certas. E aqui vem um ensinamento muito valioso. E esse ensinamento é o seguinte: você tem que entender o seu perfil de risco ou
Em outras palavras, o momento da sua empresa. Se você é uma empresa que está começando, você está entrando num mercado que já está consolidado. Então, o seu posicionamento vai ser diferente de uma empresa que está no mercado há 10, 20, 30 anos. Em termos práticos, se você é uma empresa nova, você precisa vir de uma forma mais agressiva, você precisa dar um incentivo que grandes marcas não estão fazendo. Porque se você só entrar e achar que você vai vender tendo uma entrega alta, um produto caro ou não ter um cupom de desconto, vai ser muito difícil essa sua entrada, por mais que o seu produto seja o melhor do mundo. Então, nesse caso, a gente entendeu qual que era o perfil de risco do cliente, quanto disposto ele estava a ser agressivo ou conservador. E a gente começou a fazer testes. Então, a partir desse momento, estruturando a cozinha e o cardápio, a gente tem uma capacidade de investir nas promoções, porque a gente sabe que se a gente trouxer as pessoas, a loja está preparada para receber. Então a gente fez alguns testes em algumas campanhas do próprio iFood e conforme a gente entrava em uma campanha ou outra, a gente analisava as métricas. E a partir do momento que a gente achou as métricas ideais e as campanhas certas, a loja nunca mais deixou de crescer. Então fazem 3 meses consecutivos que a gente vem dobrando o faturamento por conta disso. Porque a cozinha consegue dar conta, o cardápio está enxuto, então a gente não precisa ficar mudando o cardápio e a gente achou as campanhas certas. Tudo isso de uma forma muito bem precificada para você não vender no prejuízo, mas entendendo que se a sua loja é nova, você precisa pegar um pedaço de mercado que as grandes marcas estão. E para isso você precisa fazer alguns esforços, o que vai fazer a sua margem dar uma reduzida. Mas que se for por um tempo determinado, isso não vai ter problema para o seu negócio e não vai prejudicar a saúde financeira porque você precifica tudo isso. E nessa forma de trabalho que eu estou falando para vocês, pessoal, é muito importante você sentir o crescimento. Uma loja que começa, ela não está pronta para receber 100 pedidos no dia. Então você precisa fazendo a escala aos poucos. E o próprio iFood é muito bom para isso. Ele nunca vai deixar você crescer de um dia para o outro de 0 a 1000 pedidos. Porque se você não conseguir entregar num tempo bom, você vai gerar uma má experiência para o cliente do iFood. E aí ele vai deixar de usar o aplicativo ou não vai usar com tanta frequência. Então o ideal é você fazendo essa escadinha aos poucos. E quando a gente faz a gestão de um delivery, por exemplo, a gente nunca entra com os 2 pés no peito, apesar do cliente ser agressivo, porque a gente tem que entender qual que é a capacidade de produção da cozinha. E quando você vai precificar os seus produtos, sempre dá uma boa pesquisada na região em torno, que a gente chama de pesquisa de mercado, onde você vai colocar a sua localização do iFood aqui próximo do seu lugar ou da onde você quer fazer o estudo e começar a olhar quais pratos o pessoal mais vende, qual que é a faixa de preço, quais incentivos eles estão dando. A partir disso, você consegue precificar ou ter pratos com uma forte concorrência, mas lógico, sempre trazendo o diferencial da sua loja. Porque, por exemplo, uma loja de marmita, estrogonofe, parmegiana e salada, todas as marmitarias por aí vão ter. Agora, qual o prato diferenciado que você tem, que só você tem, que o cliente vem para clicar na sua loja para comer aquele prato? No caso dessa aqui, é um cupim ao molho madeira, feito num forno deles que a carne vem desfiando. Isso é muito difícil você encontrar em outro lugar. Por isso que, além dos pratos convencionais que vendem muito, como estrogonofe e parmegiana, é muito legal você ter pratos diferenciados para o seu nicho. E todo nicho tem esses produtos, que são clássicos, que toda loja vai ter, mas também você precisa ter os produtos diferenciais. E assim, pessoal, quando a gente fala de delivery, uma das maiores críticas é sobre a experiência. Quando a gente fala sobre experiência, a gente tem o tempo, então quanto mais rápido a sua cozinha for, melhor. O iFood reconhece isso, o cliente reconhece isso, eles buscam a sua loja porque você é rápido. A embalagem é crucial. Nesse caso, a gente não está trabalhando com uma marmita de alto volume, como por exemplo 1.000, 1.500 refeições. Então a gente escolheu optar por esse formato de marmita, que ele tende a trazer mais valor para o cliente. Não é uma embalagem personalizada, mas também não é aquela marmita única que você soca tudo que tem lá e o cliente come de uma vez. Então você valorizar os pequenos gestos da experiência do cliente vão fazer a diferença na hora dele escolher qual loja ele quer. Uma outra opção também seria você pegar uma embalagem simples como essa e personalizar ela escrevendo um recadinho à mão ou enviando um bombonzinho de cortesia. Isso vai fazer os clientes se sentirem valorizados e já cria um diferencial da sua marca. Outra dica muito importante, pessoal, por mais que o lugar também tenha uma cafeteria, o nosso iFood ele é 100% focado em marmitas. Então a gente tem a London
que vende um formato de marmita com um valor agregado um pouco maior e a gente coloca eles numa categoria de comida brasileira e não como uma marmitaria. E já a outra loja, a Marmitaria Express, que é a Dark Kitchen, aí sim, ela já é uma loja mais focada em volume, numa qualidade não tão boa quanto a London. Quando eu falo em qualidade é um prato básico, arroz, feijão e uma proteína. A gente não coloca legumes grelhados, a gente não coloca insumos muito elaborados, porque é um formato de público mais direto e específico que busca mais preço. Então essa é a ideia de você ter duas marcas, e aí aqui entra o conceito da Dark Kitchen, que é você trabalhar públicos diferentes e consequentemente as duas lojas vão ter tickets diferentes. Então nesse trabalho que a gente fez de crescer o volume da loja, a gente saiu de um ticket de R$25, por incrível que pareça, que é um ticket muito baixo, para um ticket de 35. E a forma que a gente fez isso é entendendo o comportamento do cliente, analisando toda semana o hábito de consumo e criando combos. E aí nesses combos a gente colocava ou 2 pratos, ou prato mais bebida, porque isso vai fazendo o seu ticket médio subir, enquanto que na outra loja predomina o volume e pratos individuais. E nesse acompanhamento que a gente faz semanalmente, a gente fica muito por dentro das avaliações. E se eu pudesse dar uma dica, você precisa ficar atento com as avaliações que os seus clientes te dão. Porque nesse caso, um exemplo prático aqui para vocês, essa loja começou a ter várias reclamações sobre um prato específico. Se não tivesse ninguém olhando, a avaliação da loja estaria baixa e ninguém saberia por quê. Como a nossa equipe fica de olho nisso e a gente passa para os donos, a gente percebeu que uma proteína, que era uma proteína de porco, começou a dar alguns problemas em relação ao padrão. Então isso fez com que a gente tirasse essa proteína do cardápio e evitasse com que as avaliações da loja despencassem por uma má experiência. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você esqueceu, eu sou o Cal da Orgânica Delivery. Se você achou esse vídeo importante ou tirou insights, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos como esse. Toda terça-feira a gente lança vídeo novo e esse foi um tour pela London, Marmitaria e Dark Kitchen aqui de Maringá que a gente atende. Coloque esses ensinamentos em prática e até o próximo vídeo.